O segmento de controle do sistema GPS consiste em uma rede global de instalações terrestres que rastreiam os satélites de GPS, monitoram suas transmissões, realizam análises e enviam comandos e dados para a constelação. O atual segmento de controle operacional, o OCS, inclui uma estação de controle mestre, uma estação de controle mestre alternativa, 11 antenas de comando e controle e 16 locais de monitoramento. Essas estações estão espalhadas ao redor do mundo. O que nós temos aqui é a posição da estação central, que fica em Colorado Springs. Nós temos aqui a estação alternativa. Nós temos aqui as antenas de chão, os ground antenna, são os triângulos em verde aqui, espalhados ao longo do globo, mais ou menos na linha do Equador. Nós temos outras estações que são anexadas a esse sistema, que são as estações do NGA. São as estações de monitoramento do NGA, que são esses símbolos aqui espalhados ao redor do globo. E nós temos aqui também umas estações de monitoramento da Força Aérea Americana. Esse conjunto de estações é o que compõe o que nós chamamos hoje de segmento de controle. Contudo, existe uma cooperação internacional do sistema GPS americano com outras estações espalhadas ao redor do mundo. O que nós temos aqui é uma visão dos 3 principais elementos que compõem o sistema de controle do sistema GPS americano. Em relação às principais tarefas do segmento de controle, podemos destacar que é monitorar e controlar continuamente o sistema de satélites, determinar o sistema de tempo GPS, predizer o que nós chamamos de efemérides dos satélites, calcular as correções do relógio desses satélites também, e atualizar periodicamente as mensagens de navegação de cada satélite. Então nós temos aí as principais tarefas do segmento de controle. Em relação àquela rede internacional de cooperação, nós temos aqui uma rede chamada IGS, que também dá apoio à rede de monitoramento e controle do sistema americano. Existe uma grande quantidade de pontos espalhados ao redor do planeta, inclusive os pontos em solo brasileiro. Aqui nós temos a classificação dessas redes, apenas aquelas que pegam o sistema GPS americano, aquelas que pegam o sistema GPS em GLONASS e aquelas que são multi-GNSS, ou seja, recebem mais de uma constelação. Uma das atividades do segmento de controle é calcular os parâmetros de efemérides e disponibilizar esses parâmetros para os usuários. O que são efemérides? Observamos essa imagem aqui, nós temos aqui a trajetória que o satélite faz no espaço. Cada satélite gira em torno da Terra e, com o passar do tempo, vão ocupando posições específicas. Então, essa trajetória que o satélite desenvolve no espaço, ela pode ser calculada matematicamente, ela pode ser modelada matematicamente. E os parâmetros que modelam matematicamente essa trajetória são chamados de parâmetros de efemérides. Do lado de cá nós temos aqui um satélite posicionado em relação ao sistema de referência X, Y, Z, posicionado no centro de massa da Terra, é um sistema geocêntrico. E nós temos para esse instante T0, nós temos que esse satélite ele ocupa uma posição X0, Y0, Z0. Em um instante T1, avançado no tempo, esse satélite vai ocupar uma outra posição. Então, os parâmetros de efemérides permitem que se calcule as posições que os satélites ocupam com o passar do tempo. E o cálculo dessa posição ela pode ser estendida ao futuro, ou seja, você predizer a posição do satélite, bem como descobrir a posição no passado, ou seja, aonde o satélite estava em um determinado momento. E esses parâmetros eles são muito importantes na atualidade porque existe uma metodologia atual denominada de posicionamento ponto preciso que utiliza esse conhecimento para determinar com uma certa confiabilidade a posição dos satélites no espaço e com isso calcular a posição de um receptor na superfície física da Terra. O que nós temos aqui são os elementos básicos de uma efeméride de um satélite. Nós temos aqui os principais elementos que definem a órbita de um satélite. Semi-eixo maior, excentricidade da órbita, inclinação da órbita, a seção reta do nó ascendente, argumento do perigeu e anomalia média.
Esses parâmetros que podem ser vistos aqui nesse desenho são os principais parâmetros que modelam o comportamento de um satélite girando em torno da Terra. Evidentemente que existem outros parâmetros que vão ser incorporados a este sistema, porque o satélite ele não tem uma órbita perfeita, a órbita dele não é dita kepleriana. Na verdade, a órbita dele é uma órbita perturbada. Então existem parâmetros perturbadores nessa órbita, que também deverão ser conhecidos para que a gente possa determinar com uma certa confiança a posição de um satélite. O que nós recebemos quando ligamos um receptor GPS são esses parâmetros que são ditos efemérides transmitidas. Inclinação da órbita, a seção do nodo ascendente e o argumento perigeu. Esses são os elementos básicos que permitem que a gente reestruture ou recompute a órbita de um satélite. Aqui nós temos os principais elementos, chamados elementos keplerianos, que fazem parte das mensagens de navegação que recebemos nos sinais GPS. É usando esses elementos que os softwares recalculam a posição do satélite e determinam suas coordenadas tridimensionais geocêntricas. Evidentemente que outros parâmetros chamados de perturbadores deverão ser levados em consideração para um cálculo correto dessa órbita. Os sinais GPS que são recebidos nos equipamentos que ficam na Terra ou acima dessa estão baseados no conceito de ondas eletromagnéticas. O que nós temos aqui é uma visão do conceito geral de uma onda eletromagnética. Conceitualmente, uma onda eletromagnética é uma perturbação eletromagnética que se propaga no espaço desde a tua fonte até uma recepção, que no caso aqui vai ser os receptores de sinais GPS, porque todos os sinais GPS são ondas eletromagnéticas, basicamente ondas de rádio. Uma onda eletromagnética pode ser observada ou estudada a partir de dois comportamentos específicos. Então nós dizemos que uma onda eletromagnética ela tem um comportamento dual. O comportamento geométrico é baseado nesta equação matemática, que relaciona comprimento de onda, velocidade de propagação do sinal e a frequência da minha onda. Aqui embaixo nós temos o comportamento energético da onda, onde esse comportamento energético ele é uma função que envolve o comprimento de onda, a velocidade de propagação desta onda e a constante de Planck. Lembrando que em uma propagação de uma onda eletromagnética também existe uma propagação energética. Esta equação ela é muito importante para o sensoriamento remoto. Nós não vamos falar sobre essa equação porque não é o objetivo aqui do sistema de posicionamento. O que interessa ao sistema de posicionamento é esta equação e a derivada dela, que relaciona espaço, tempo e velocidade. Os sinais GPS são baseados em uma frequência fundamental, 10.23 MHz. A partir dessa frequência fundamental, vão se obter 3 sinais novos. Lembre-se que a constelação futura do sistema GPS americano incorporará mais uma componente. Hoje nós temos a L5, que é uma outra onda eletromagnética que foi criada recentemente com a modernização do sistema GPS. Então nós temos, a partir da frequência fundamental de 10.23 MHz, a geração de uma onda portadora chamada L1, a geração de uma onda portadora chamada L2 e a geração de uma onda portadora chamada L5. Essas ondas são ditas portadoras porque dentro dessas ondas são colocados os nossos códigos. O código CA, o código P, o código L2C e o código L5C. Esses códigos eles são disponibilizados para que a onda possa levar informações. O comportamento de uma onda eletromagnética tradicional é um comportamento onde o seu estado não muda com o passar do tempo. Entretanto, para que a gente possa colocar informações dentro de uma onda portadora, nós precisamos modular essa onda. E a modulação é exatamente o que nós precisamos para colocar dentro de uma onda portadora informações. Então o código CA, o código P, o L2C e o L5C, eles são modulados de tal maneira que nós conseguimos colocar informações em uma onda portadora. Existem, do ponto de vista operacional e também de técnicas de posicionamento, metodologias que utilizam as próprias portadoras para se posicionar e metodologias que utilizam os códigos para posicionamento. Isso diferencia basicamente as duas formas clássicas de posicionamento em sistemas de posicionamento. Aqui nós temos um exemplo de como se geram
as ondas portadoras a partir da frequência fundamental. Então a frequência fundamental ela tem um comportamento bem específico, e a partir da multiplicação desta frequência fundamental por constantes específicas, geramos dois novos sinais com frequências distintas. L1, por exemplo, tem uma frequência de 1575.42 MHz e um comprimento de onda de 19,04. A L2, por sua vez, nós temos aqui uma frequência de 1227.6 MHz e um comprimento de onda de 24.44. A L5 tem uma frequência de 1176.45 MHz e um comprimento de onda de 25.50. Observe que os comprimentos de onda são diferentes. Do ponto de vista energético, como o comprimento de onda muda, a energia também da onda muda. E isso é importante por quê? Porque uma onda eletromagnética, ao sair do satélite e chegar no receptor, ela vai ter que obrigatoriamente atravessar camadas. Camadas onde você não tem matéria e camadas onde você tem matéria. E toda onda eletromagnética vai acabar interagindo com a matéria por onde ela passa. Isso vai causar os problemas dos ruídos nos sinais de GPS. Então, as ondas L1, L2 e L5, ao atravessarem essas camadas, terão comportamentos diferenciados dependendo da matéria por onde ela passa. Aqui é um exemplo da modulação de sinais em cima das portadoras. Então nós temos aqui uma máscara que é submetida junto ao sinal, alterando o comportamento tradicional do sinal. Nesse caso específico, nós temos duas máscaras. Uma máscara do código CA e uma máscara do código P. A máscara do código CA altera o comportamento da onda portadora de acordo com o fluxo de -1 e +1. Então nesse ponto especificamente, nós temos uma alteração do fluxo. E aí, o sinal que era para estar aqui em cima, na verdade ele muda de posição, alterando o comportamento da minha onda eletromagnética. Uma onda observada dessa forma será apresentada com um comportamento pseudo-aleatório, ou seja, aquele comportamento padrão de uma onda não será mais observado, caracterizando que a onda foi, de alguma forma, alterada em seu comportamento para exatamente nos trazer informações. Então, desta forma, nós alteramos o comportamento originário da onda portadora através de fluxos de códigos para inserir na onda as informações necessárias. O código CA, ele é um código que é destinado à comunidade civil. Ele tem um comprimento de onda de mais ou menos 300 metros e é modulado somente sobre a portadora L1. Este é o código a partir do qual os usuários civis obtêm o que nós chamamos de pseudodistâncias, que permitem obter a exatidão estipulada no sistema de posicionamento padrão. É o sistema chamado SPS. Esse código não é criptografado, embora possa ter sua precisão degradada. É com base na determinação do tempo entre a emissão e a recepção e a velocidade de propagação do sinal que os aparelhos que utilizam o código CA para posicionamento determinam o que nós chamamos de pseudodistância. O código P é chamado de código preciso ou código protegido. Ele é um código reservado apenas para fins militares e para outros usuários autorizados. Esse código é modulado especificamente nas portadoras L1 e L2. O código P ele pode ser modulado numa razão mais alta, gerando o que nós chamamos aí de um código mais preciso. No entanto, esse código ele é encriptado e passa a ser denominado de código Y, o qual não é disponível para usuários civis. Aqui nós temos o comportamento matemático do sinal L1. Veja que são duas funções senoidais, uma baseada no seno e outra baseada no cosseno, que vão modular o comportamento do sinal L1 a ser construído. Aqui nós temos o comportamento do sinal L2. Esse sinal aqui já é um sinal já antigo, lembrando que houve uma alteração no comportamento desse sinal com o surgimento da onda L5 e com o surgimento da L25, que é um código também inserido nessas portadoras. É uma onda baseada em uma função senoidal. O segmento de usuário do sistema GNSS são constituídos pelos receptores. Especificamente no caso do sistema GPS americano, são constituídos pelos receptores que coletam essas informações dessa constelação.
Os segmentos de usuário, ou os receptores, eles são projetados para propósito específico, no caso navegação, geodésia, etc. Então, quando eles são construídos para fins específicos. Os receptores GNSS, e no caso específico GPS, podem ser subdivididos segundo vários critérios. Entretanto, os mais utilizados são de acordo com a comunidade usuária, de acordo com a aplicação e de acordo com o tipo de dado coletado pelo receptor. De acordo com a comunidade usuária, eles se dividem em civil e militar. De acordo com a aplicação, pode ser geodésico, de navegação, receptor para sistemas de informações e receptor de aquisição de tempo. De acordo com o tipo de dados proporcionados pelo receptor, nós temos receptores que pegam CA, P, portadoras L1, L2, L5, são receptores bem amplos. Receptores que pegam CA, portadora L1, L2, L5, portadoras L1, L2 ou portadoras L1, L2, L5, código CA e portadora L1, portadora L1 e código CA. Os mais comuns de encontrar no mercado são os equipamentos de código CA ou equipamentos de dupla ou tripla frequência, que são os destinados para fins de mapeamento ou destinados para fins de navegação. Os usuários de GPS, ao definir o equipamento a ser adquirido, devem prestar bastante atenção nas especificações dos equipamentos. Na maioria das vezes, grande parte dos acessórios que constam nos folhetos são opcionais, elevando de sobremaneira o preço apresentado pelos representantes. A precisão também que consta nos folhetos nem sempre é alcançada, dependendo de condições especiais. É aconselhável que futuros usuários, não acostumados com a nomenclatura e termos envolvidos no GPS, consulte especialista para auxiliar na decisão sobre o equipamento a ser adquirido. Aqui nós temos alguns exemplos de equipamentos voltados para a navegação. Aqui nós temos outros exemplos também de equipamentos voltados para a navegação. Em particular, nós temos aqui os relógios mais modernos que constam do sistema GPS, tornozeleiras destinadas ao monitoramento de pessoas, e nós temos aqui coleiras destinadas ao rastreio de animais. Aqui nós temos exemplos de receptores voltados para o mapeamento. São equipamentos muitas vezes de dupla ou tripla frequência, equipamentos que pegam apenas a constelação GPS americana ou a constelação GPS aglonas, e os mais modernos que pegam aí 3, 4 constelações. Depende muito do fabricante do equipamento.